Bom dia, a paz do Senhor. Hoje nós estaremos lendo e meditando em Provérbios, no capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 14. E diz assim: O Senhor detesta balanças desonestas, mas o peso justo é o seu prazer. Quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. A integridade dos retos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destruirá. As riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. A justiça do íntegro endireita o seu caminho, mas o ímpio cai pela sua impiedade. A justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Quando morre o ímpio, morre a sua esperança, e o que ele esperava do seu poder se dissipa. O justo é libertado da angústia, mas o ímpio a recebe em lugar dele. O ímpio destrói o próximo com o que diz, mas os justos são libertados pelo conhecimento. A cidade se alegra com o bem-estar dos justos, mas dá gritos de alegria quando perecem os ímpios. Pela bênção dos retos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. O mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Não havendo direção sábia, o povo fracassa. Com muitos conselheiros, há segurança. Amém. Então, aqui ele continua falando, né, fazendo esse contraste entre o justo e o ímpio. E aqui nós vemos tanto falando sobre finanças, né, sobre honestidade e integridade em relação aos bens materiais, às riquezas, né? Então ele começa dizendo que o Senhor detesta balanças desonestas, ou seja, né? O Senhor não tem prazer, o Senhor não se alegra quando há injustiça. E aí ele diz sobre a soberba, que quando vem a soberba, a desgraça não tarda, mas com os humildes está a sabedoria. Então a soberba, tem um outro versículo aqui de Provérbios que diz que a soberba precede a ruína. Então é um pecado, né, que leva à desgraça, leva à ruína. E aqui ele fala sobre a integridade dos retos, né? A integridade dos retos guia, mas a falsidade dos infiéis os destruirá. Então, ele vai dizendo sobre as riquezas, que as riquezas não servem para nada no dia da ira, mas a justiça livra da morte. Então, aqui a gente vê ele falando muito sobre justiça, tanto em relação, né, a riquezas, a bens materiais, né, quanto em relação à moral, quanto em relação à integridade, né, e comparando o justo e o ímpio, né. E aí ele diz que a justiça dos retos os livrará, mas os infiéis serão apanhados na sua própria ambição. Então, uma ambição exacerbada, uma ambição que vai além, né, daquilo que é um equilíbrio na nossa vida. Isso vai prejudicar. E ele fala sobre a esperança, né? A esperança do ímpio, ela se dissipa, mas o justo, a esperança do justo, que é o próprio Senhor, que é viver com o Senhor, estar com o Senhor, é uma esperança que nunca morre. Então ele vai falando sobre isso, né? E aqui ele fala sobre que o justo é libertado pelo conhecimento, mas o ímpio, ele destrói o próximo com o que diz. Então aquilo que sai da nossa boca, novamente aqui, né? Então aquilo que sai da nossa boca pode ser vida ou pode ser morte para o próximo. E aí ele fala, né, que quem fala mal do seu próximo não tem juízo. O homem prudente se cala. Então nós precisamos ter a sabedoria no quando falar e no como falar, né? E se nós realmente guardamos segredos, guardamos, né, aquilo que falam para nós, né, e não saímos expondo a vida das pessoas, mas sabendo aconselhar. Aí ele diz: o mexeriqueiro revela os segredos, mas o fiel de espírito os encobre. Então, aquele que sai falando da vida dos outros para qualquer pessoa, né? Ele não tem prudência, né? Ele não é fiel de espírito, como diz aqui.
E aí ele diz no versículo 14: não havendo direção sábia, o povo fracassa, com muitos conselheiros há segurança. Então, os conselheiros, eles são essenciais para a nossa vida, para que a gente possa viver com sabedoria. Eu creio que o conselho, ele é um dom, né? Então, aquele que aconselha, né, que tem sabedoria para aconselhar, ele é um dom realmente dado pelo Senhor. E aqueles que recebem o conselho precisam também ter a sabedoria de aceitar e de muitas vezes realmente viver aquele conselho, porque pode livrar de muitos males, né? Então que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração e praticá-la nos nossos dias, né? Que nós possamos ser honestos, íntegros, sábios e não mexeriqueiros, né? E fiéis, em nome do Senhor Jesus.